is World Bank whistleblower Karen Hudes. She's one of many of a coalition of whistleblowers who are making waves across the planet. She's joining me now in studio. Karen, welcome to the program. Thanks for having me on, Gary. Karen, just before we went to air, we were discussing the global corruption, the global syndicate, the bankers. Who are these people? Who are the individuals? Who are the puppet masters pulling the strings of the bankers? Well, because you had mentioned the Jesuits in a previous interview, so I'm intrigued as to know where's the connection to the Jesuit order, as well as through the Vatican and beyond. There's many secret societies in the world. Many people speak of the Illuminati and the Masonic orders, the Order of the Garter. Many of these super elite organizations that operate in secrecy. So I know I've named a few already, but if you could help us elaborate on these points, who are the people pulling the strings? well, do you remember when there were ghettos and you had something called a Judenrat that were the ones that would draw up the lists of the Jews that were going to get exported the next day? Do you remember how that system worked? Well, it was a little before my time, but history would dictate what happened in those ghettos. So elaborate. These were traitors to their people who were helping because they thought they were going to save themselves. That's maybe why they did that, but it doesn't matter what their motives were. They were doing the work against their people. Now, think of this as an elaboration on a larger scale, and what we're dealing with actually is humanity and the elite, the secret societies, the Vatican. They're traitors to humanity, because the one at the very core that's pulling the strings is a different species. They're not the human race. They're called Homo capensis. They have been on Earth together with humanity for before this ice age. And the reason I know about this is because I was trying to help out a movie producer who couldn't get his movie. It was called The Banksters Made Off with America, Edmund Drille. And he introduced me to his network of whistleblowers. One of the people in that network is a neurologist who went to Yale Medical School and was retired, and he was trying to find out what was at the very core of all of this corruption. And so you mentioned this species, an additional species of humans, or no, they're not humans. They are so distinct from humans that if they were to mate with humans, their offspring would not be fertile. Now, are you speaking of the biblical Nephilim is an entity that people have discussed and tried to understand for millennia, and that is the race of offspring of humans and the fallen angels from. No, these are not angels. These are not spiritual. Well, the Nephilim themselves were the offspring of the fallen angels and humanity. Is this the same species? They are not fallen angels. Mm-hmm. They are critters. People who I am getting emails from saw them the day before. They look just like human beings, except they have these big skulls. And that is why in the Vatican you see these crazy meters, is what they're called. And that's why the very first Jew, Moses, wore one of those things, because he was one of those Homo capensis as well. We have DNA samples of them. And the reason we know this is because it was in the papyri of one of the pyramids. I found this out from from the internet. But what is really remarkable, actually, is that we have had so much evidence and we haven't had any studies into it. If you look at the archaeology, there is a civilization off the coast, because the sea level has risen by 400 meters.
But what do we know about this ancient pre-Ice Age civilization? We do have a map that's left over from there because it shows the coastline of Antarctica before the ice froze on it. And it's following that landmass perfectly. So what we have is we have evidence. There's also evidence in South Africa. There are a lot of these skulls that you find. And what You're speaking of the elongated skulls that have been found in graves, and even some of the skeletons found with these are in fact giant people. That is something different. No, I'm not talking about that. I am talking about a large skull. The elongated skull, the elongated cranium. Some are in Peru, some are elongated. But in other places, they're just round like pumpkins. And the individuals that were seen in Egypt, I've seen drawings of what their skulls looked like. It was just massive, much larger than human being skulls. And also, you know, in a human skull, there's something they call the parietal, where it's in 3 different segments. This critter doesn't have those separations. It's just... So you're saying that this specific species of individuals is occupying the Vatican and functioning through the Jesuit order? Yes, but they're also working in the banks in Portugal, because one of the people who saw this, you know, in Saturday Night Live, there was a broadcast of something called the Coneheads. So that's a slang word for them. Although my mother refers to them as the Boneheads. But they're alive and running around and doing all kinds of mischief. Now, some people might find the information that you're presenting right now to be completely... Some people might say it's completely crazy. What do you say to those people who are watching this right now going, I don't believe a word of it? I would say you need to read the articles that Ed Spencer has sent me. You need to look at the skulls in the museums. You need to read the DNA studies. And you need also to think about what kind of motive the human beings might have for being traitors to their species. Why would they do this? Why would we have a banking system where all the money ends up going to the Vatican and people run around starving? Why would we have... for example, if you look at what the actual teachings of Jesus Christ were, as opposed to when you had translations and various things happened and got put in there. And as some of the whistleblowers have been discussing this, information, articles on Homo capensis have disappeared from the... Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para Ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: Raça de víboras! Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. E toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo ardente. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: Ouçam e entendam.
O que entra pela boca não torna o homem impuro. Mas o que sai de sua boca, isto o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram. Sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Ele respondeu. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Discípulos conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Somos descendência de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes tu que seremos livres? Eu garanto que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. O servo nunca fica para sempre em uma casa, mas o filho fica lá para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai. E vós fazeis o que viste junto de vosso pai. Nosso pai é Abraão. Se realmente fossem filhos de Abraão, fariam as mesmas obras que ele fez. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido. Abraão não fez nada disso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Temos um pai que é o próprio Deus. E somos seus verdadeiros filhos. Se Deus realmente fosse vosso pai, certamente me amariam. Pois eu saí de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por... Esse mentiroso nunca foi cego. Nós do templo sabemos que ele apenas fingia ser cego para poder ganhar a vida. É um mentiroso. Eu conheço há muito tempo e nunca foi cego. Que história é essa? De devolver a visão a um cego. Eu vim a este mundo para dar visão àqueles que não enxergam. E tirar a visão daqueles que enxergam. O que está querendo dizer? Que nós que somos justos somos cegos. Se você fosse cego, você não teria pecados. Mas já que disse que enxerga, os seus pecados continuam. Esse homem trabalha através do demônio. Ele é charlatão, um fanático louco. Malditos escrivãos e fariseus, todos hipócritas, por impedirem a entrada dos homens no reino dos céus. Vocês todos não entram, nem deixam os outros entrarem. Guias cegos! Vocês comem um mosquito e arrotam um camelo. Vocês mentem diante das leis e violam o coração das leis. Justiça, piedade, boa fé. Vocês são como sepulcros imaculados, todos limpos e belos por fora, mas por dentro, repletos de ossos de mortos e de corrupção. Estão vendo essas pedras? Eu lhes digo, aqui não restará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Sua casa é cheia de desolação. A casa do lagarto e da aranha. Serpentes, covil de víboras. Como todos vão escapar da maldição? Não me verão aqui novamente. Não até que aprendam a chorar. E 9 anéis foram dados à raça dos homens, que acima de tudo
desejavam o poder. E no vídeo de hoje, para o quadro Armas e Artefatos, vou falar sobre os 9 anéis dados aos homens mortais, fadados ao eterno sono. Eu já fiz um vídeo sobre os 3 e também um vídeo sobre os 7 anéis de poder. Depois confiram os links no final do vídeo e também na descrição. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo, o botãozinho vermelho aqui embaixo. Como falei no vídeo sobre os 3 anéis de poder, quem fez esses anéis foi o elfo Celebrimbor, neto de Fëanor, que fez as Silmarils, ou Silmarilli. Mas diferentemente dos 3 anéis que Celebrimbor confiou a outros elfos, os 7 e os 9 foram feitos com auxílio de Sauron, na época que os anéis de poder foram forjados, entre 1500 e 1600 da Segunda Era. Depois de vencer a batalha em Eregion, Sauron foi atrás desses anéis na casa dos Myrdain, que era o lugar da sociedade de artífices que fizeram essas joias. Celebrimbor, desesperado, enfrentou Sauron ele mesmo na escadaria da grande porta dos Myrdain, mas foi agarrado e feito prisioneiro, e a casa foi saqueada. Lá, Sauron apossou-se dos 9 anéis e de outras obras menores dos Myrdain, mas não conseguiu encontrar os 7 e os 3. Segundo Saruman, os 9, os 7 e os 3 tinham uma pedra própria, mas não o 1 anel. Então Sauron começou a oferecer os 9 anéis aos homens, porque revelou-se mais fácil atrair os homens para a armadilha, e os distribuiu a outros povos da Terra-média, esperando assim atrair para sua influência todos os que desejassem um poder secreto maior do que o atribuído à sua espécie. 7 anéis deu ele aos anões, mas aos homens deu 9, pois os homens se revelaram, nesse aspecto como em outros, os mais propensos a se submeter à sua vontade. E todos esses anéis que ele controlava, ele perverteu, ainda com maior facilidade por ter participado de sua confecção. E eles eram amaldiçoados e acabavam por trair todos os que os usavam. Antes de falarmos exatamente quem eram os homens que possuíram os 9 anéis, gostaria de falar sobre os poderes e efeitos que os 9 davam ou causavam aos seus portadores. Os que usavam os 9 anéis tornaram-se poderosos no seu tempo, reis, feiticeiros e guerreiros do passado remoto. Conquistaram glória e enorme fortuna, mas elas acabaram sendo sua desgraça. Ao que parecia, eles tinham vida eterna, mas a vida se tornou insuportável para eles. Podiam caminhar, se quisessem, sem serem vistos por nenhum olhar neste mundo sob o sol. E podiam enxergar coisas em mundos invisíveis para os mortais. Mas com enorme frequência viam apenas os espectros e as ilusões de Sauron. E um a um, mais cedo ou mais tarde, de acordo com a sua força inata e a bondade ou a maldade de suas vontades no início, eles caíam sob a escravidão do anel que portavam e sob o domínio do Um, que era o de Sauron, e se tornavam invisíveis para sempre, menos para ele, que usava o anel governante, e passavam para o reino das sombras. Gandalf relembra e conta esse fato a Frodo e diz o que esses homens se tornaram. 9 ele deu a homens mortais, orgulhosos e poderosos, e desse modo os seduziu. Há muito tempo caíram sob o domínio do Um e se tornaram espectros do anel, sombras sob sua grande sombra, seus mais terríveis servidores. Mas somente em 2251 da Segunda Era é que os espectros do Anel apareceram pela primeira vez. Também eram conhecidos como Nazgûl, que na língua negra significa espectros do Anel. Então em 3441 da Segunda Era, Sauron foi derrubado por Elendil e Gil-galad, que morreram. Mas Isildur tomou um anel, Sauron desapareceu e os espectros do anel entraram nas sombras. Assim terminou a Segunda Era. Agora, sobre quem eram exatamente os espectros do anel, sabemos apenas sobre 4 dos 9, em que 3 deles eram grandes senhores de raça Númenoriana,
no qual um era o rei dos bruxos de Angmar e líder dos Nazgûl. O quarto era um oriental negro chamado de Karmul, a Sombra do Leste. Na época da Guerra do Anel, é possível que Sauron estivesse sobre a posse dos 9 anéis, e mesmo assim os espectros continuavam a serem seus servos fiéis. Mas no conselho de Elrond, Gandalf diz que os 9 estavam em poder dos Nazgûl. No entanto, na maioria das outras referências, menciona-se que Sauron os havia tomado. Além disso, Frodo não vê nenhum anel com eles no topo do vento, e acredita-se que se eles usassem os anéis, eles teriam ficado totalmente invisíveis, incluindo as suas capas. Deixe nos comentários a sua opinião se na época da Guerra do Anel, os espectros do Anel ainda estavam usando ou portando os seus anéis. Então, com a destruição do Um Anel em 25 de março de 3019 da Terceira Era, os anéis existentes foram libertados do controle de Sauron, mas perderam o poder ou foram destruídos. O que temos registrado sobre o fim deles é o seguinte: e com efeito foi isso que aconteceu desde então. O 1, os 7 e os 9 foram destruídos, e os 3 se acabaram. E com eles a Terceira Era terminou, e os relatos dos Eldar na Terra-média chegaram ao fim. E é isso, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal.
dia, numa rua da cidade, eu vi um velhinho sentado na calçada, com uma cuia de esmola e uma viola na mão. O povo parou para ouvir. Ele agradeceu as moedas e cantou essa música que contava uma história, que era mais ou menos assim. Eu nasci há 10.000 anos atrás, e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu nasci há 10.000 anos atrás, e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu vi Cristo ser crucificado, o amor nascer e ser assassinado. Eu vi as bruxas pegando fogo pra pagarem seus pecados. Eu vi Moisés cruzar o mar vermelho, vi Maomé cair na terra de joelhos. Eu vi Pedro negar Cristo por 3 vezes diante do espelho. Eu nasci há 10.000 anos atrás, e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu nasci há 10.000 anos atrás, e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu vi as velas se acenderem para o Papa, vi Babilônia ser riscada do mapa, vi Conde Drácula sugando sangue novo e se escondendo atrás da capa. Eu vi a Arca de Noé cruzar os mares, vi Salomão cantar seus salmos pelos aires. Eu vi Zumbi fugir com os negros pra floresta, pro quilombo dos palmares. Eu nasci há 10.000 anos atrás, e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Não, eu nasci há 10.000 anos atrás, e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Não. Eu vi o sangue que corria da montanha quando Hitler chamou toda a Alemanha, e o soldado que sonhava com a amada numa cama de campanha. Eu li os símbolos sagrados de Umbanda. Eu fui criança pra poder dançar ciranda, e quando todos praguejavam contra o frio, eu fiz a cama na varanda. Eu nasci há 10.000 anos atrás, Eu nasci há 10.000 anos e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Não, porque eu nasci há 10.000 anos atrás. Eu nasci há 10.000 anos E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Não, eu tava junto com os macacos na caverna. Eu bebi vinho com as mulheres na taberna. E quando a pedra despencou da ribanceira, eu também quebrei a perna. Eu fui testemunha do amor de Rapunzel. Eu vi a estrela de Davi brilhar no céu. E pra aquele que provar que eu tô mentindo, eu tiro meu chapéu.